Você que faz parte aqui do meu canal sabe que nós temos uma série de pérolas. Pérolas são comentários, diríamos assim, divertidos, né? Que nós mencionamos aqui para darmos umas risadas, mas também para vermos que tem muitas pessoas que precisam refletir mais, estudar mais a Bíblia antes de apresentarem suas opiniões. Nós vamos criar agora uma série chamada Série Diamante, que são comentários realmente muito bons, comentários que nos ajudam a refletirmos sobre as verdades bíblicas e doutrinas bíblicas que temos estudado. Não são da mesma categoria dos outros comentários, das pérolas, não é? Que servem mais para nos divertirmos e também nos despertar a consciência, para aprendermos a estudar mais antes de expormos uma opinião. Mas os comentários diamantes são diferentes. São comentários que realmente agregam algo àquilo que foi dito no vídeo. Vamos aqui então ver aqui os primeiros comentários dessa série de comentários diamantes, não é? Aqui, gostei muito deste comentário do Jânio Vieira. Ele comentou a respeito de um vídeo meu onde eu falo do cristão 880, não é? E falando de muitos cristãos que são sensacionalistas e que exageram em muitas coisas, o Jânio Vieira falou assim: muito bom, pastor Leandro, existe o exagerogese. Exegese é a arte de interpretar o texto bíblico. Exagerogese, né, na visão dele, é a arte de exagerar o que está no texto bíblico. E realmente há cristãos que estudam profecias bíblicas sem o devido contexto bíblico e exageram na interpretação. Há cristãos que pegam textos bíblicos sobre usos e costumes e exageram as coisas. Então, ele quis dizer que muitos cristãos, ao invés de fazerem a exegese do texto, eles exageram em cima do texto. E por isso, eles fazem a exagerogese. Muito interessante, foi muito, ao mesmo tempo, engraçado, mas verdadeiro, viu, o seu comentário. Um ótimo comentário aqui, que faz parte da nossa série de comentários diamantes, não é? Um outro comentário interessante é do Guilherme Roviti. Ele comentou a respeito de depoimentos ali no meu vídeo de pessoas que, além de discordar, têm um péssimo português. Você percebe que não são erros de digitação, mas é um português realmente sofrível, né? E ao invés de dizer que tais pessoas tinham pouco argumento, não é? O Guilherme quis dizer que eles tinham pouco de conhecimento da língua portuguesa. Ele usou uma expressão, poucoguês. Está faltando português, então tem pouco português, eles usam muito poucoguês no meu canal no YouTube. Então isso aqui também achei interessante. E como que nós resolvemos, né, este problema chamado poucoguês, né, pouca língua portuguesa? Leitura. Quando lemos bons livros e prestamos atenção na forma como o autor escreve, vamos aprendendo melhor a língua portuguesa. Quando lemos e refletimos a respeito do que lemos, melhoramos a nossa linguagem, o nosso vocabulário e a nossa capacidade de interpretação. Escrita, não é? Então tudo isso é muito importante. Se você passar bom tempo com a Bíblia e com outros livros, pode ter certeza que você vai melhorar a sua leitura, a sua interpretação do texto e não vai mais expressar um poucoguês ali nos comentários no YouTube, né? Um outro comentário interessante, que faz parte também da nossa série de comentários diamantes, é o do Júlio César. Ele começou aqui, não é? Deu um sorriso. Realmente, cada absurdo, meu irmão. Ele comentando aqui das pérolas, né? Comentando sobre alguns que comentam, não é, ali no YouTube, ele destaca 3 pontos que levam as pessoas a fazerem comentários tão absurdos, né, para fazerem parte da série de pérolas. Primeiro, o Júlio César diz que primeiro as pessoas não entendem contexto histórico. Realmente as pessoas não estudam o contexto histórico da Bíblia antes de darem uma opinião sobre o que o texto está dizendo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a indicação de um livro sobre interpretação bíblica que vai lhe ensinar a avaliar o contexto histórico da Bíblia para você interpretá-la devidamente. O título do livro é Entendes o que lês? O link está aqui na descrição do vídeo. E uma outra obra muito interessante, é uma obra
que estuda o contexto histórico-cultural da Bíblia. Então eu vou deixar esses dois links aqui, na verdade 2 links aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? A segunda razão que ele aponta para esses comentários absurdos que acabam aparecendo existem muitas pessoas pseudo-intelectuais e algumas teólogos, adolescentes pagando de espertos. Infelizmente esta é a realidade. Há pessoas que com uma roupagem de intelectualidade tentam fazer comentários a respeito do texto bíblico, sendo que na verdade elas não leem, não entendem aquilo que estão lendo. São analfabetas funcionais, não é? O analfabeta funcional, ele até sabe ler, mas ele não sabe entender o que ele está lendo. Então existe essa questão da pseudo-intelectualidade. E o terceiro aspecto, ele diz assim que tem muita gente que nem conhece o português na sua completude, quanto mais o eufemismo. Então, quando há eufemismos na Bíblia, realmente a pessoa não percebe o que é, porque ela nem conhece a língua portuguesa. Então, bem oportuno este comentário do Júlio César. O eufemismo é o uso de uma linguagem mais suave para amenizar o significado principal de um termo. Por exemplo, quando alguém morreu, nós costumamos dizer assim, alguém bateu as botas. Na Bíblia se troca o termo muitas vezes por sono, a pessoa está dormindo, ou seja, ela está morta. Então existe na Bíblia eufemismos, não é? Palavras suavizadoras de um significado original. Então nós precisamos entender, como disse aqui o Júlio César, entender que a Bíblia tem um contexto histórico específico, que isso é importantíssimo para a interpretação. Precisamos considerar que existem pessoas se fazendo de intelectuais e na verdade são analfabetas funcionais, leem e não entendem o que estão lendo. E terceiro aspecto, devemos considerar que na Bíblia há eufemismos e há outras figuras de linguagem. Então, considerando isso, nós vamos chegar a uma compreensão correta do texto, tá bom? Então, muito obrigado ao Jânio Vieira, ao Guilherme Roviti e ao Júlio César por tais comentários preciosos. O outro comentário precioso da série Diamante vem de Hugo Batista Souza. Olha o que o Hugo disse aqui. Professor, eu falei aqui nesse vídeo sobre a marca da besta, não é? Professor Leandro Quadros, obrigado pela resposta. Me lembro de Pedro quando ele negou a Cristo. Quando aquelas mulheres, se dirigindo a ele, disseram, verdadeiramente tu és um deles. Pedro tinha as características de Jesus Cristo. Temos que nos aproximar mais e mais de Cristo para ser semelhantes a Ele. Obrigado. Muito oportuno esse comentário do Hugo Batista Souza pelo seguinte, eu expliquei que a marca da besta na mão direita ou na fronte não é um microchip, mas de acordo com Apocalipse 22:4 é uma identificação. Então assim como os que tem a marca de Deus, o nome de Deus na fronte, refletem o caráter de Deus, né? Os que têm a marca da besta refletem o caráter rebelde da besta e se portam como rebeldes. E ele falou algo aqui muito interessante, o apóstolo Pedro ele não foi identificado por algo externo, ele foi identificado pelo seu jeito de ser. Você lê aqui em Mateus 26:73 o seguinte, logo depois, aproximando-se do que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. O denuncia. Então você percebe? Um seguidor de Cristo não é identificado externamente por meio de um microchip. Um seguidor de Cristo será e é identificado pelo seu jeito de ser. Então no fim dos tempos será assim. Os adoradores da besta serão identificados pelo jeito de ser deles. Os filhos de Deus serão identificados pelo jeito de ser deles. Então, muito interessante esse comentário do Hugo. E o último comentário de hoje, da nossa série de comentários diamantes, é do Tony Tom. Ele falou o seguinte, com todo o respeito aos que divergem da minha opinião, mas se alguém for capaz de me mostrar um só dos 10 mandamentos que você possa tirar sem ferir os 2 que Jesus citou, eu agradeço, diríamos assim, estou complementando. Poderia lhes dar um exemplo. Se já temos um Código de Trânsito brasileiro, o CTB, ao invés de citá-lo, eu posso dizer apenas, seja um condutor prudente. Observação, as leis humanas são falíveis, as de Deus são infalíveis. Olha que argumento interessante. Ele argumentou o seguinte, Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, né? De acordo com Mateus 26:36-40, os 2 grandes mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele fez um desafio muito interessante.
a mostrar se um só dos 10 mandamentos podem ser tirados do decálogo sem ferir os dois que Jesus citou. Muito bom seu argumento, meu irmão. E você está certíssimo. Porque o amor a Deus e o amor ao próximo são resumos de toda a lei. E assim como o resumo, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro não anula as demais regras, o resumo da lei de Deus não anula os demais 8 mandamentos. Então veja que interessante, diz assim, se nós pudéssemos resumir o CTB, não é? O Código de Trânsito Brasileiro, poderíamos dizer que há só um mandamento ali, seja um condutor prudente. Porém, este resumo só mostra a essência do Código de Trânsito Brasileiro e não anula as demais regras. Ele argumenta da mesma forma, amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, só mostra a essência do decálogo, a essência dos escritos de Moisés e não anula os demais mandamentos. Então veja, aqui 5 comentários que fazem parte da nossa série de comentários diamantes. E você? Você tem um comentário diamante para fazer parte desta série? Ou um comentário pérola para fazer parte da outra série? Estou lhe esperando.